A gente vai falar um pouco sobre o texto Grupo de Teatro Catarse. O teatro como a possibilidade de discussão da intolerância na atualidade, que é escrito pelas professoras desse grupo de teatro Catarse, que é formado por alunos e alunas do IFRN, Instituto Federal do Rio Grande do Norte. É um processo interdisciplinar entre literatura e teatro. O teatro vai entrar na vida desses jovens como uma forma de formar opinião, né? De ter voz na sociedade, de saber exercer o seu papel de cidadão, tendo um discurso próprio. E elas falam que tanto literatura quanto teatro são artes humanizadoras e, portanto, devem ser do direito, né, de acesso de todos e todas. Elas falam de ler e interpretar como um gesto político e dessa relação entre língua, entre fala e a construção social de um ser, né, que só é possível através da linguagem. Os mentores, as mentoras do grupo, as condutoras e condutores começam a pesquisa, uma pergunta muito simples para os alunos, né, o que é intolerância? E a partir daí começa a discussão. É até engraçado que um começa um pouco tentando pensar a intolerância a partir da ideia de tolerância à lactose, né? E enfim, mas aí elas vão contando que a discussão vai crescendo, elas vão também colocando outras referências dentro da discussão, citam um curta-metragem de animação lá da Bósnia, que parece que é legal, aí começa a botar alguns textos mais teóricos, um texto da psicóloga Francisca Socorro Araújo. Bom, aí eles começaram a leitura de alguns artigos. Um deles foi um artigo do Leonardo Boff, que ele divide aspectos da intolerância. E começar a perceber a intolerância no próprio cotidiano, no próprio escola, né, no próprio ambiente escolar também. E então, em um dado momento do processo, tem então a necessidade de trazer essa questão para um trabalho ligado à dramaturgia, ao teatro, à literatura, né? Pela pertinência na atualidade, né, da discussão desse tema, essa falta de compreensão e respeito da diferença. Enfim, e aí eles começaram a levantar um material de trabalho com música, notícias de jornais, e eles começaram a fazer improvisações em cima desses temas. E aí que a questão da intolerância religiosa e intolerância sexual, de gênero, começou a surgir espontaneamente. Eles começam a construir narrativa em cima desse assunto e elas percebem que a turma tem muito presente na discussão a questão da intolerância sexual e de gênero e da intolerância religiosa. E nesse caminho eles acabaram optando pela montagem do Pagador, né? Que foi como eles chamaram a adaptação que eles fizeram do Pagador de Promessas. Todo um processo criativo, desde a escolha do texto que seria trabalhado por aquela turma com os alunos, que foi decidido pelo Pagador de Promessas, de Dias Gomes, com toda a sua releitura, trazendo duas figuras dentro dos personagens que sofrem da intolerância, né, que é o texto que o personagem, ele, para realizar uma promessa feita a Yansan, ele carrega uma cruz até uma igreja católica e ele é barrado pelo padre, que não deixa ele entrar. Então é um texto que tematiza claramente a intolerância religiosa. Os alunos começaram a perceber neles mesmos possíveis intolerâncias e nas próprias salas de aula conseguiram trabalhar e mudar o seu comportamento. Então, de uma certa forma, começaram a passar pelo processo de catarse. E aí elas entram na metodologia de trabalho delas, que elas colocam como uma metodologia de pesquisa-ação, porque a parte teórica ela é reformulada constantemente pela prática, pelo menos em teoria, e os alunos, né, os interesses dos alunos, as experiências dos alunos vão invadir o processo e repensá-lo e redirecioná-lo. Eu sou professora Ana Brasil, eu dou aula de teatro há 32 anos. O teatro
como as artes de forma geral, é esse exercício do sair de si, das nossas certezas, do que consideramos como o idêntico de nós, né? Quem somos. O teatro e as artes estão sempre quebrando as nossas certezas, nos abrindo novos mundos, novas possibilidades de estar e ser no mundo, e sempre a partir do outro, a partir de elementos que interferem no nosso viver. E um espaço como esse, de relação, de escuta, de interferência, de não permite a intolerância. Ao contrário, é um espaço de tolerância. E a sala de aula do teatro, ela tem que ser esse espaço de generosidade, de amor. Como Paulo Freire falou tanto, né? A educação é amor, é interesse, é troca, é diálogo. Então não dá para se pensar a sala de aula que não passe por esse grande exercício da tolerância e da alteridade. Eu não me basto. O que eu sei de mim, se eu tenho muitas certezas, isso me impede de me abrir ao outro. Que busquemos a diferença de nós mesmos, o outro de nós e o outro do outro. Eles citam o De Grandes, que é um autor que é muito legal, que vai falar também sobre a importância de formar espectadores, né, a importância social desse trabalho também. Mas aqui o que me destacou também é que quando vai falar da intolerância, de que eles não usam esse diapasão que intolerância seria o reverso de tolerância, né? Porque se tem o tolerar seria suportar, seria aguentar, né? O outro que é diferente, que você discorda, que você não tem muita afinidade. Mas então que eles preferem então pensar assim como o oposto de intolerância é o acolhimento, né? Então é mais do que simplesmente um respeito ou justo, aceito que seja diferente, mas tentar entender esse diferente, ainda que discordando, mas conseguir de alguma forma algum tipo de empatia, enfim. A palavra que eles usam é o acolhimento, né? Então, após esse entendimento, né, do que significa a tolerância, e pesquisarem e debaterem, muitos alunos constataram que a intolerância não estava só no outro, mas em muitos momentos nós somos intolerantes, né? Eles se viram nesse lugar. E isso é uma coisa fundamental, né? Acho que o teatro também tem esse poder, né, de a gente fazer uma autocrítica, né? Esse poder de trazer o autoconhecimento, né? Não passar sem achar, porque a gente acha que o outro é o outro, eu sou eu. E, na verdade, o que está em jogo aqui é como a gente, né, elabora essa relação. Porque os vínculos vão existir. E as pessoas são muito diferentes umas das outras. Então, não é tolerar, né, como fala no texto, de aguentar, suportar. E é sim ouvir e respeitar que você pensa diferente de mim e tá tudo certo. Então, o quanto foi importante para eles, depois da apresentação, essa experiência, essa vivência, para o desenvolvimento pessoal deles. O quanto o teatro ele é eficaz como uma ferramenta para esse desenvolvimento, para esse trabalho de socialização, de empatia, de percepção do eu e do outro. Além da intolerância religiosa, que já é abordado na peça naturalmente, né? Eles trouxeram o tema da transgeneridade. E aí ela acaba narrando algumas modificações que eles fazem no texto, como a introdução, na verdade a transformação de uma personagem já existente em uma personagem transexual.
Bom, é um trabalho de fôlego, chama a atenção que os alunos até então estavam acostumados a fazer cenas curtas, né, fazer sketch, então era a primeira, mas parece que, enfim, são jovens do ensino médio, então acho que era o primeiro exercício teatral deles, assim, com um fôlego mais longo, inclusive na construção do personagem, né, o desenvolvimento psicológico, físico e tudo mais. Bom, e só para ressaltar, de fato, os resultados são alcançados, né? O que se desejava de introjetar a questão nos meninos e na percepção deles e delas de como isso se dá no dia a dia, né? No cotidiano. E no final elas realizam uma análise, né, do trabalho a partir de um questionário que elas disponibilizam para os alunos, com perguntas como o grupo de teatro Catarse ajuda na sua formação, ou como ele altera a sua percepção sobre as questões tratadas. E elas têm um retorno bastante interessante dos alunos, colocando uma mudança sensível em relação a essa temática. A meu ver, essa avaliação ela é feita de uma maneira muito racional, né? Porque é muito sobre também o que os alunos esperam, do que eles entendem do tema, né? A própria condução metodológica, ela traz a questão da intolerância na temática. Um dos alunos que começa, enfim, percebe as questões de intolerância dele mesmo inclusive na própria casa, né, dentro de casa, no cotidiano, abre aspas, é o aluno falando, né, percebi que era intolerante em algumas coisas no dia a dia e me fizeram agir diferente. Por exemplo, quando participo de uma cena onde as pessoas estão sendo intolerantes com alguém, até mesmo na minha própria casa, eu tento conversar com as pessoas para mudar a opinião delas, né, sobre por que os motivos delas serem intolerantes. Né, legal no próprio relato deles, assim, como já vai misturando a experiência teatral com o cotidiano e já dentro, já tomando conta desse conhecimento. Né. É importante ressaltar que elas tiveram uma certa dificuldade no sentido de que, ao abordarem, por exemplo, preconceito racial, ainda tinha uma risadinha, isso deixava eles num lugar que, na verdade, é um certo nervosismo, né? E elas perceberam também que eles ainda não dominavam muito a questão da identidade de gênero. E aí, na hora que eles iam analisar as cenas, surgiam essas discussões que ajudavam a eles terem um melhor entendimento a respeito do que eles estavam querendo tratar na peça. Eu decidi ilustrar a introdução do meu artigo, pela minha interpretação, pelo meu estudo, com um texto do Portela. Eu venho me rebelando há muito tempo contra a palavra tolerância. Acho que a palavra tolerância produz um sequestro semântico, pois quando alguém a usa, está querendo dizer que suporta o outro. Afinal, tolerar é suportar. Eu o suporto, eu o aguento. Você não é como eu aceito isso, mas continuo sendo eu mesmo. Não quero ter contato, só tenho respeito a essa individualidade. Em vez de utilizar a palavra tolerância, tenho preferido a outra, acolhimento. Há uma diferença entre tolerar, que você não tem as mesmas convicções que eu, sejam religiosas, de gênero, política, comportamento, e acolher suas convicções. Porque acolher significa que eu recebo na qualidade de alguém como eu. A partir dessa questão do coletivo ou de uma abertura para outros pontos de vista, a colocação no lugar do outro, uma prática de disponibilidade para jogo que pressupõe um abandono de referências estáticas, né, e uma abertura para a construção e transformação da realidade. Me parece que o trabalho fica muito num plano teórico, né, de análise de filmes e a tentativa de trazer essa questão da cena em vez de partir da cena e da relação daquelas próprias pessoas na identificação de o que seria essa intolerância no cotidiano delas.
Isso tudo elas falam de uma maneira muito rápida e com diversas informações, como que tentando justificar a importância, né, de um projeto interdisciplinar na escola. Mas não acho que há uma efetiva discussão sobre as possibilidades do teatro em si. Por isso a gente decide mostrar aqui uma fala da professora Ana Brasil, que é uma professora maravilhosa do curso de licenciatura em teatro da SESC Rio, e ela fala um pouco exatamente sobre essa saída, como o teatro promove uma saída do idêntico, né? Como o teatro apresenta essa possibilidade de experienciar o mundo a partir do ponto de vista do outro. O teatro não acontece em mim, não acontece no meu colega de cena, ele acontece no entre, na relação que estabelecemos de um com o outro. O que o outro faz me afeta, me determina, me altera. O que eu faço altera o outro, determina o outro. Fala até em instrumentalizar, né? A gente realmente ter ferramentas para ocupar o seu lugar no mundo, né? Então eles, a partir disso, eles viram o tema da intolerância, né, como um tema que ainda precisamos debater, né? Infelizmente, é um tema urgente de debate. Então esse grande exercício proporciona uma escuta, proporciona um interesse pelo outro, um interesse por tudo que é humano.